Eliana vai ser a primeira aqui, tá, irmã Eliana? Contigo, esses momentos para glorificar o nome desse Deus maravilhoso que cuida da gente. Tenho certeza que eu vou gostar de ouvir seu testemunho também. Fique à vontade. Diga de onde é a sua igreja. Então, eu sou de Cansanção, do distrito do pastor José Barros, que é o mesmo distrito que agora o pastor Robson está, né? Sou Eliana, sou casada, meu esposo é Livanildo, tenho 10 irmãs e um irmão, sou filha de Odete e de Domingos. E tenho um monte de experiências com Deus, e ao pastor falar aí do testemunho, eu vou contar um dos meus testemunhos, e que foi agora, eu só quero saber quantos minutos eu tenho. Irmã, nós temos um tempo aqui até a volta de Jesus, mas aí como o povo sai para a igreja... Os meus testemunhos são um pouco grandes, aí eu preciso resumir, né? Uns 10 minutos, se for possível, passar um pouquinho, não tem problema. Certo. Então, eu vou contar o recente agora, que aconteceu na época da epidemia, né? Antes de um pouquinho da epidemia. Então, como eu falei para vocês que eu tenho 10 irmãs e um irmão, eles moram todos em São Paulo, só eu moro aqui na Bahia. E o sonho da minha família era que todos nós morássemos em São Paulo, que eu decidisse a morar lá, porque aí minha mãe poderia ir, porque meu pai já é falecido. Então, como era a vontade delas, eu decidi orar a Deus, para Deus me responder. Eu falei para elas que eu não gostaria de ir porque elas estavam pedindo para mim ir, nem porque minha mãe queria ir, mas eu gostaria de ir se Deus respondesse que era para mim ir para lá. E aí eu entrei, né, em oração. Todas as madrugadas eu orava, e como estava as coisas aqui muito difícil, eu disse, então, Senhor, eu vou para lá para ter um melhoramento tanto financeiro como também para cuidar da minha mãe, porque eu já não estou suportando cuidar dela só, porque ela tem vários problemas de saúde. E aí eu orei a Deus, e numa madrugada eu senti Deus falando que eu tinha uma missão lá, que eu tinha uma missão em São Paulo. Eu entendi que era para mim ir embora. E aí, então, eu orando, e quando eu terminei de orar, eu liguei para o presidente, que a gente estava tentando comprar um terreno da igreja aqui, e quando eu liguei para ele, ele ficou sabendo, ele falou, irmã Eliana, eu estou sabendo que você vai para São Paulo, no momento que eu mais preciso de você, você está indo embora? Eu disse, pastor, o nosso presidente é o presidente Cleiton. Eu falei, pastor, eu estou indo porque eu não estou mais aguentando cuidar de minha mãe a sós, cuidar do meu pequeno negócio, que eu tenho uma loja e também um bazar. E também aí não dava para mim cuidar tudo, e eu estava com muitas tarefas da igreja. Porque, assim, eu tenho muitos cargos na igreja. Eu sou coordenadora do Ministério da Mulher, coordenadora de tesouraria, participo, secretária do pastor, e alguns, não vou dar para me contar todos. Só sei que eu cuido junto com mais o pastor do distrito. Então, eu estava com minha mente super carregada de tantas atividades. E aí, orando a Deus e Deus me respondendo que eu tinha uma missão em São Paulo, então eu decidi a fazer, eu falei para minha mãe que então a gente iria. E aí, então, eu teria que fazer, como é que diz? Eu tinha que fazer uma liquidação das coisas da loja, do bazar, me organizar para a gente ir embora. Só que eu percebi que não dava para mim me organizar com minha mãe, porque minha mãe estava de dia e de noite chorando, com os problemas de saúde, um pouco deprimida também. Então, eu resolvi, conversando com Deus, que eu ia levar a minha mãe e depois voltava para me organizar para poder eu ir embora. E aí eu decidi, conversei com meu esposo, estava tudo decidido. E aí pedi para o pastor para todo mundo orar, e o pessoal dizia assim, é muito difícil fazer essa oração para poder você ir embora, é muito difícil. Mas eu disse, mas Deus me falou que eu tenho uma missão lá. E como Deus me respondeu, assim, eu tenho meus momentos a sós com Deus, e quando eu oro a Deus e Deus diz, vá, então eu gosto de obedecer à voz de Deus. E aí, então, chegou o dia de eu ir levar minha mãe. Levei minha mãe. Assim, eu queria me organizar para fazer a liquidação, e todas as vezes que eu me organizava não dava certo.
Eu decidi, então, não, eu vou levar minha mãe para quando eu voltar, me organizar. Comprei a passagem, fomos de voo, levei a minha mãe. Quando eu cheguei, num dia antes de a gente viajar, aliás, naquele mesmo dia, o meu pastor, José Barros, chegou e falou assim, Eliana, já que você vai para São Paulo, eu estive conversando com a mulher que está vendendo o terreno da igreja, ela mora em São Paulo. Você daria para conversar com ela lá e ver se você compra o terreno da igreja? Eu disse, sim, pastor. E aí fui, levei minha mãe, né? Minha mãe ficou com as minhas irmãs, então eu fui dia 7 para voltar dia 18. Já fui com a passagem comprada de ida e de volta. Então, quando eu cheguei lá, que minha mãe ficou, eu já fui providenciando as coisas do terreno. Liguei para a mulher para comprar o terreno da igreja, e a mulher falava de várias maneiras que não dava, que ela não tinha tempo, e pelas conversas que ela falava, ela não tinha de maneira nenhuma, ela não tinha nenhum interesse de vender o terreno e não estava precisando. E nós precisando de comprar esse terreno numa localidade que o nosso presidente tinha gostado, todos os irmãos aqui da igreja, e a gente conversava e a mulher não decidia. E eu disse assim, pastor, então nós vamos orar e vamos jejuar para que, se for da vontade de Deus, nós comprar esse terreno, que ela venha decidir a vender. Entremos em oração, fizemos jejum também. Quando foi um dia, eu teria que viajar dia 18 e já era dia 15. E aí eu mandei uma mensagem para a mulher, novamente, para mim se encontrar com ela para comprar o terreno da igreja. Ela falou assim que não tinha tempo, que tinha chegado naquela madrugada, que já ia dormir e que não ia ter tempo para vender o terreno, porque ela trabalhava, fazia plantão, e as coisas da mãe dela, quem resolvia tudo era ela. E aí ela desligou o telefone e foi dormir. Quando ela foi dormir, o pastor me ligou. E aí eu falei, pastor, eu acabei de conversar com ela, e ela disse que não quer vender o terreno. E o pastor, eu já conversei com ela várias vezes, e ela não quer, Eliana, vender esse terreno. Falei assim, por enquanto ela dorme. Nesse momento, vamos nos ajoelhar e orar para que Deus dê um sonho a ela ou faça alguma coisa para que ela venha decidir a vender esse terreno. E aí o pastor falou, tudo bem. Aí ali eu me ajoelhei, eu lá em São Paulo, o pastor aqui na Bahia, e aí eu orei, eu falei, Jesus, se esse é o terreno da tua igreja, visita aquela mulher nesse momento e faz com que ela decida a vender esse terreno. Porque esse terreno é para a tua igreja, para a tua casa. O Senhor é dono de tudo. E quando o Senhor quer, até o diabo obedece. E aí eu orei a Deus, e quando eu terminei de orar, aí veio uma mensagem no celular que ela tinha mandado. Ela falou, Eliana, se você quer realmente comprar esse terreno, se você quiser, eu só posso lhe vender hoje, porque eu só tenho tempo hoje para fazer esse documento. Eu falei, sim, minha amada, eu vou agora mesmo. Então, aí eu liguei rapidamente para o pastor, e o pastor falou assim, poxa, Eliana, vá logo. Então, para mim, nesse lugar, como eu não sabia ir, então eu liguei para o meu cunhado. Eu falei, oi, Renildo, o nome dele é Renildo. Renildo, você tem uma missão, e a sua missão é agora. Eu tenho uma missão aqui, e a sua missão é agora. Vamos ali, eu preciso comprar o terreno da igreja. E eu já tinha falado para ele, para a dificuldade que tinha. Ele falou, não, eu vou para aí agora. Então, a gente foi, era 1h da tarde, e fomos para a casa da mulher. Quando chegou lá, Deus já tinha providenciado. Meu cunhado conhecia a família dela, daqui da Bahia. Aí ficamos conversando, e aí começamos a fazer o documento. E a mulher falou assim, olha, realmente eu não ia vender esse terreno, mas como você falou e Deus tocou no meu coração, então eu vou vender esse terreno para vocês. E eu falei, sim, amada, vamos fazer o documento logo. E aí liguei para o pastor foi fazendo lá o documento, e eu conversando com ela, meu cunhado lá conversando com a família. E aí fizemos toda a documentação ali para ir para o fórum. Quando terminamos de fazer, fomos para o fórum, juntamente com a família. Quando nós estávamos no fórum, era muito cheio, estava lotado. Eu disse, Senhor, me ajuda para dar tempo. E aí, quando a gente estava já na fila, uma fila enorme, a mulher olha para mim novamente e falou assim, Eliana, me desculpe, mas eu não vou vender mais o terreno, por causa que não vai dar tempo, não vai dar tempo fazer esse documento com a quantidade de pessoa que tem, e eu tenho uma consulta marcada. Agora, às 4h,
no médico, e eu só tenho uma ressonância, foi muito difícil para mim encontrar esse exame. Então, eu sinto muito, vamos deixar outro dia. Eu falei assim, não, filha, eu só saio daqui com esse documento. Eu já vim aqui, eu não posso, eu vou vir amanhã para a Bahia. E aí, quando ela disse assim que não ia, de repente o caixa, né, o homem do caixa falou assim, porque nós estávamos com o senhor, ei, senhor, e o senhor era o pai, era o pai da moça, né, que o terreno era dele. Ei, senhor, pode vir você mesmo. Na frente tinha uma fila enorme, chamou o senhor e nós fomos o primeiro. E aí a gente foi, e aí a gente falou, moça, eu falei juntamente com o meu cunhado, moça, não se preocupe, olha, quando nós terminar de fazer esse documento, nós vamos lhe levar onde você quiser, nós lhe leva no médico, nós espera você sair do médico, nós lhe leva na sua casa, nós faz tudo. Diga o que a gente vai fazer, mas eu não saio daqui sem essa escrita desse terreno. E aí, então, fomos lá, fizemos toda, ela assinou. Quando ela terminou, ela me abraçou e falou assim, poxa, mulher, eu admiro muito a sua atitude, porque eu não ia vender esse terreno, mas como você cuidou, vai fazer isso e isso, porque se fosse para o seu pastor, geralmente eu não ia, porque ele ia estar na Bahia, eu não ia ter quem me carregasse para cuidar de tudo isso. Então, aí eu disse, sim, moça, obrigado, abracei ela, falei assim, agora vamos tirar uma foto do documento do terreno, porque eu preciso mandar para o meu pastor. E aí, ali, eu glorifiquei a Deus, e ali tiramos uma foto e mandamos para o pastor Barros. Quando eu mandei para o pastor Barros, que nós entramos no carro, aí, então, o nosso presidente, o pastor Barros já tinha mandado para o presidente pega e já me liga, elas ainda estão dentro do carro, mas meu celular estava com a voz alta, volume alto. Aí ele disse assim, Eliana, você entende a palavra que Deus lhe falou que você tinha uma missão aí, por isso que Deus lhe mandou aí em São Paulo? A missão, jovem, que Deus tinha para você era para comprar esse terreno. E ali eu me derramei em lágrimas. E quando a gente já vinha do fórum, já tinha reporte, pessoas na rua, já todos falando sobre o Covid-19, que ia fechar fórum, ia fechar toda a cidade, que no outro dia E aí começou aquela coisa toda. E aí nós fomos levar a mulher no médico, resumindo a história, aí eu agradeci o presidente, fomos levar a mulher no médico. Esperamos ela fazer um exame, ela terminou de fazer o exame, e fomos levar ela no ponto mais próximo para ela ir para a sua casa. E no caminho, a mulher tinha falado, a mãe dela falou, Eliana, meu pai falou que ia voltar para a Bahia e esse terreno ele ia montar um lugar lá de prostituição. E agora estou emocionada porque não será um lugar de prostituição, e sim um lugar de louvar a Deus. Eu digo glória Amém. A Deus, aleluia. E então, irmãos, eu voltei para casa realizada. Nós saímos 1h da tarde para resolver e chegamos em casa 10 da noite. Mas realizada com a força e a alegria do poder do Espírito Santo, como ele nos guia. E aí, então, quando foi no outro dia, isso aconteceu no dia 16, quando foi no outro, aconteceu isso no dia 17, quando foi no outro dia, eu voltei para a Bahia. Eu ia voltar. E quando eu estava para voltar para a Bahia, que foram me levar, ou que eu já estava na casa da minha irmã, a mulher que compra a minha passagem falou que meu voo tinha mudado de horário, que eu não ia mais meu cunhado, ia com outro, já comecei a ficar chateada. E aí eu falei, tá bom, já que mudou, tudo bem, fui para o aeroporto. Quando cheguei no aeroporto, a mulher falou assim, não ligaram para você, a sua passagem, o seu voo não será mais 8 da manhã, será 1 da tarde. E todos os voos cancelados, você pega aquela fila ali. Todas as pessoas que estão com um voo cancelado vai pegar aquela fila ali para remarcar o voo. E aí, eu fui para aquela fila. Estou lá esperando. Quando eu estou esperando naquela fila, o meu pastor, José Barros, manda uma mensagem, diz, Eliana, como é que está em São Paulo? Porque aqui, por causa do Covid-19, a nossa cidade vai se fechar, todos os lugares vão se fechar e só vai funcionar só até hoje. Amanhã não poderão mais entrar nas cidades. E eu já fiquei angustiada. E aí depois começam os repórteres passar lá no aeroporto, já passando assim, dizendo que o aeroporto ia ser fechado, e tinham cancelado todos os voos, né? Aliás, tinham cancelado
30 voos, inclusive o meu. E eu fiquei muito chateada, e ouvindo tudo aquilo dali, eu me senti que eu estava ali no filme da Última Batalha. Eu disse, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, será que eu vou conseguir voltar para a minha cidade? Senhor, a gente conversou, eu tenho que ir para lá, arrumar as coisas para poder voltar. Fiquei conversando. Mas na fila tinha pessoas que xingavam, pessoas que oravam e pessoas que esculhambavam o aeroporto. Eram pessoas de várias maneiras. E aí, então, eu fui para o guichê para ver a minha passagem, para ver qual horário que ia mudar o meu voo. E aí a mulher falou assim, que só tinha voo agora para o outro dia, às 7 da manhã. Eu disse, moça, eu estou aqui no aeroporto e a pessoa que veio me trazer já voltou para casa. E a pessoa que vai me pegar na Bahia só tem esse horário para pegar hoje à noite. Eu não tenho como ela me pegar amanhã. Moça, veja se você tem um voo para hoje. Ela falou, filha, é impossível, não temos mais voo para hoje. A gente não tem voo, será que você não entende? E aí eu levei os meus pensamentos a Deus e falei, Jesus, o Senhor me pediu para mim vir aqui, que tinha uma missão, eu já cumpri a tua missão, uma das tuas missões foi o terreno, e eu não sei, mas se for da tua vontade para mim ir, faz algo. E eu fiquei naquele momento parada conversando com Deus, e aí naquele momento que eu estava conversando com Deus, a menina do outro lado do guichê falou assim, consegue algo para ela. E aí que tinha comprado minha passagem também na Bahia, eu liguei para ela para saber do voo. Ela disse assim, tem um voo, não nesse aeroporto, mas no aeroporto de Congonha. Aí, quando ela me disse assim, a menina do guichê falou para a outra, arruma um voo para ela no outro aeroporto às 7 horas. E ela falou baixinho que os outros não ouvissem. Então, ela mandou eu chegar mais perto e falou assim, você quer ir no voo no outro aeroporto de Congonha? Se você quiser, eu te envio para lá. Falei, sim, moça, consegue para mim? E aí ela conseguiu, e aí ela me deu 2 papéis, né? E ela disse assim, olha, aqui é a sua passagem do voo e aqui é seu ticket de alimentação. Você vai chegar no aeroporto, você vai ter seu almoço é gratuito, e aí você vai para o aeroporto. Eu disse, moça, eu não sei ir para o aeroporto de Congonha, como é que eu vou fazer para ir lá? Ela falou assim, não se preocupe, que eu tenho um táxi para lhe levar. Você já tem um táxi para levar, você tem o seu almoço e às 7 horas você estará pegando o voo para a Bahia. Eu digo, obrigada. E eu saí dali me derramando em lágrimas. E aí fui, ela me pegou uma jovem, a jovem me levou até o destino ao lugar que o taxista ia me levar. E aí eu peguei um táxi e fui para o aeroporto de Congonha. E cheguei no aeroporto de Congonha. E quando eu cheguei no aeroporto de Congonha, que o homem me deixou lá, que eu perguntei para a mulher onde seria o meu guichê. E eu fui lá, ela disse, no 11, você vai lá para o 11. E quando eu cheguei lá, a fila estava enorme, enorme mesmo, sabe? Foi uma fila enorme que você fica assim. Então, eu peguei, coloquei minhas malas lá e aí fui procurar meus documentos já para ir para o voo. Mas quando eu procuro meus documentos, eu tinha colocado meu documento num bolso para ficar mais perto, eu tinha colocado a minha identidade juntamente com a passagem, né, para o voo. E quando eu procurei, irmãos, a minha identidade não estava. E não se viaja sem documento. Eu fiquei arrasada, eu procurei em todos os lugares, eu não encontrei. Eu voltei para os mesmos lugares que eu tinha passado, né? Voltei para os mesmos lugares, perguntava, ninguém tinha visto minha identidade. Desculpa, porque eu fico sempre emocionada. E aí, eu disse, Senhor, o que fazer? Aí eu voltei para o guichê novamente e falei assim, você não viu minha identidade? Se caiu aqui, ninguém via. Então, já estava começando todos a entrar no avião. E eu não tinha identidade, não tinha como ir. E eu ouvia 2 vozes. Uma dizia para mim, você não vai, porque não se viaja sem identidade. E outra dizia assim, vai dar certo. E eu disse, Jesus, me ajuda. E aí fiquei. E aí, quando eu conversei com Jesus ali, me agachei, deixei minha bolsa e falei, Senhor, o que é que eu vou fazer, Jesus? Porque não se viaja sem identidade. Jesus falou assim para mim, abra sua mala, Eliana. Abra sua mala
e pegue as suas xerox da sua identidade. A sua identidade, na verdade, você perdeu. Mas tem uma xerox dentro da bolsa, dentro da sua mala. Aí eu abri a mala, e quando eu abri a mala, eu tinha, porque às vezes eu ando com uma xerox da identidade para andar com a original, para não chegar a perder, né? E aí, então, eu peguei a xerox e segurei junto com o papel da viagem, e só que a fila era muito grande. Eu disse, Senhor, como é que eu vou pegar essa fila tão enorme lá e ainda chegar o momento do homem dizer que eu não vou entrar? E aí eu estava me dando em lágrimas, e eu encostei assim perto de uma jovem que só tinha umas 3 ou 4 pessoas na frente para poder entrar para pegar o voo. Falei, moça, é esse é esse mesmo voo desse guichê aqui? Mostrei o papelzinho para ela. Ela falou, é esse mesmo. Então, por enquanto eu perguntava para ela, ela passou um pouco mais para frente e um rapaz que estava atrás dela colocou um pouco para trás e olhou assim para mim, deu um espaço para mim entrar. Que eu não costumo cortar fila, mas ele me deu espaço para entrar, e quando eu olhei assim para ele, ele sorriu, então eu peguei e entrei. E aí eu fui, e aí as vozes eram assim, muito agitadas. E como o inimigo falasse, tá vendo? Tudo que você veio fazer, agora você não vai, você vai ter que voltar para casa. E eu disse, Jesus que mandou eu pegar a identidade, eu vou. O que Jesus mandou eu fazer, eu vou. Eu faço. E aí eu fui, e aí quando cheguei na minha vez de eu passar, aí eu peguei e mostrei só o papel com a identidade embaixo, né? A identidade embaixo, aí o homem olhou para mim e falou, moça, cadê a sua identidade? Aí eu peguei e botei a identidade junto com coisa. E aí ele olhou para mim assim, com aquele sorriso de Jesus e falou, Eliana, boa viagem. E eu entrei para um livro de Deus, sem a minha identidade de uma chefe. Eu entrei, eu me derramei em lágrimas. E eu falei, Jesus, o Senhor que está me levando. E eu peguei aquele voo. E foi 2 horas de voo. Mais 2 horas, eu lembrando do momento a sós com Deus, que eu tinha passado desde o santuário, que Deus disse que eu tinha uma missão, até o momento que eu peguei o voo. E aí eu peguei o voo, o rapaz já estava me esperando, eu cheguei aqui, cansação. E deu para mim entrar na cidade, Deus permitiu. E quando foi no outro dia, logo de manhã, eu já recebi mensagem, tanto do meu pastor como da secretária de saúde, que eu não poderia sair de casa porque eu estava vindo de São Paulo e eu tinha que ficar 15 dias em casa. Eu me senti assim, feliz por eu ter chegado, por Deus ter me permitido, mas senti assim, como se eu já estivesse doente, no caso que todo mundo me rejeitando porque eu tinha chegado. E eu fiquei triste, um pouco triste, alegre por uma parte, triste por outra. Peguei Bíblia, peguei livro de profecia, o livro de Atos, peguei todos os livros, coloquei em cima da minha cama e comecei a ler. Li a Bíblia, lia os livros de profecia, lia tudo, mais uma tristeza dentro de mim. Quando eu li os livros de profecia, o livro de grande conflito, só de me trazer alegria, estava me trazendo mais conflito. E aí eu disse, Senhor, o que está acontecendo comigo? Senhor, não era para mim estar triste, não era para mim ter estar chateado. Fui conversar com Deus, coloquei minha cadeira, porque eu peguei esse hábito da irmã White, que ela coloca 3 cadeiras, né? Uma de Deus, uma de Jesus, uma do Espírito Santo, e eu coloquei mais uma que seria do meu anjo. Falei, eu quero ter uma conversa séria com o Senhor, porque eu estou sentindo essa angústia no meu coração, algo que está doendo, toda essa parte do meu corpo doía, como se eu tivesse com uma grande enfermidade. E eu me sentia quente, me sentia assim, sabe, doente. E aí eu peguei e falei, Jesus, esse negócio que eu estou sentindo não é normal, não é do Senhor. Eu quero conversar com o Senhor seríssimo. Vamos começar sério, e eu quero que o Senhor, sabe, essa angústia, essa tristeza, algo, esses maus pensamentos que está acontecendo aqui dentro de mim, eu quero que o Senhor tire. E aí minhas irmãs, as outras pessoas diziam, Eliana, não sai, Eliana, fique aí. Eliana, já pensou se você ficar doente? Só tá você aí, nós estamos aí. Às vezes as pessoas ligavam só de me confortar, me trazia mais pavor. E aí eu disse, não vou conversar mais com ninguém, a não ser com Deus, Jesus, Espírito Santo e meu anjo. E aí, então, conversei com eles, uma conversa séria, e falei assim, essa dor que está aqui, esse vazio, essa tristeza, Deus, Jesus, Espírito Santo,
anjo do Senhor, entre no meu coração, porque eu preciso mandar mensagem para as minhas amigas, eu preciso cuidar do Ministério da Mulher, eu preciso cuidar das minhas mulheres que estão passando por isso. Mas como é que eu vou cuidar, Jesus, se eu mesmo estou triste, se eu mesmo estou sentindo essa angústia? Me ajuda! E aí conversei, chorei, desabafei, contei tudo, e Jesus falou assim para mim, porque o meu psicológico não estava bem para me cuidar de mãe na época da epidemia, porque eu tinha muitas coisas para fazer. Então, nessa época, e quando eu levantei, toda aquela dor, toda aquela tristeza, tudo aquilo saiu e voltou uma alegria. Eu já fui passando mensagem para a Gerlene, que é a esposa do presidente, já marcamos o chá das amigas, marcamos coisas, fizemos um chá maravilhoso. Comecei a trabalhar para a Cristo novamente, e as minhas irmãs diziam, e aí, você vai voltar mesmo para São Paulo? Eu falei, não. E aí alguém até brincou comigo, falou assim, Eliana, poxa, com tantos carros, com tantas coisas que você nos ajuda aqui na Bahia, Deus não quer que você vá para São Paulo. E por Deus não querer que você ia, ele trouxe uma epidemia, porque agora o que eu ia trabalhar lá seria montar uma loja, montar alguma coisa, se ninguém estava comprando, se ninguém estava dando trabalho, as pessoas que estavam trabalhando estavam perdendo o seu emprego. Então, aí eu decidi, eu depois percebi que Deus não queria que eu morasse em São Paulo. Ele só queria que eu cumprisse uma missão, para comprar o terreno dele e levar minha mãe. E minha mãe, ela tem muito problema de saúde. Durante esses 5 a 6 meses de epidemia, que eu deixei minha mãe com minha irmã, foi o momento que ela mais teve saúde. Ela não doía um unha. Amém. E eu depois entendi que não tem coisas melhores do que a gente conversar com Deus e cumprir a missão que Deus tem. Depois de eu ter perdido a identidade, depois eu liguei para minha prima, que ela trabalha na delegacia. E eu falei que tinha perdido a identidade. E ela falou assim, Eliana, quanto tempo você tem que perder a identidade? Eu falei, completou um mês hoje. Ela falou, para você dar queixa da sua identidade, você vai ter que dizer que que quando você chegou de São Paulo, depois de um mês que você foi olhar as coisas, foi que você percebeu que tinha perdido a sua identidade. Porque se você falar que perdeu em São Paulo, eles vão dizer que você tem que procurar lá. Se você dizer que perdeu no aeroporto de Salvador, você vai ter que fazer lá. Aí você vai ter que dizer que você percebeu aqui. Aí ela desligou o telefone, eu fui conversar com Deus, eu falei, Jesus, você acha que tudo que o Senhor fez, que o Senhor me protegeu, que o Senhor me trouxe, eu vou mentir para dizer que perdi minha identidade aqui? Eu não posso, porque o Senhor derramou tantas vezes na minha vida, agora eu menti, Senhor, eu não posso fazer isso, eu não consigo. Aí, novamente, minha prima ligou. Falou, Eliana, desculpe, agora que eu lembrei que você não sabe mentir, na sua igreja não mente. Então, manda a xerox da sua identidade. Tira a foto aí, manda, que eu mesmo resolvo. Aqui não precisa você nem aparecer aqui, que está tudo resolvido. Então, a mensagem que eu quero dizer para cada um de vocês, que não tem coisa melhor do que você ter Jesus como seu melhor amigo e contar todas as suas dificuldades, todas as suas coisas que você tem no seu coração. E quando o Senhor mandar, mesmo que as coisas sejam estranhas, obedeça. Porque atrás de tudo isso, Deus tem grande bênção para cada um de nós. E quero dizer que depois de 6 meses, minha mãe voltou. Minha mãe agora já está aqui comigo. Mas a maioria dos meus testemunhos é com minha mãe. Porque eu cuido da minha mãe, eu e meu esposo. Então, a maioria dos testemunhos, eu tenho grandes testemunhos para contar, como o que passou no Prova e Verde, da história que aconteceu também, que saiu na revista dos nossos pastores da associação, e outros testemunhos. E a maioria dos testemunhos é com minha mãe, porque Deus disse que aquele que cuida da sua mãe, Deus dará muitos anos de vida, muitas vezes. E eu só quero dizer para vocês que vale a pena fazer a vontade de Deus. Desculpa pelo tempo. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. E essa é a minha experiência com Deus agora na época da epidemia.